O Brasil registrou o maior número de denúncias de trabalho escravo e análogo à escravidão da história em 2023. Quem tem os números em mãos vai trazer para a gente, ao vivo, é o repórter André Anelli. Quantas denúncias foram recebidas, André? Boa noite. Oi, Brown. Muito boa noite para você. Boa noite a todos ligados aqui no Jornal Jovem Pan. De acordo com o Ministério da Cidadania e dos Direitos Humanos, foram protocoladas 3.422 denúncias nos 12 meses do ano passado. O número representa um aumento de 61% em relação a 2022 e é o maior registro desde que o Disque 100 foi criado em 2011 para denunciar casos análogos à escravidão. O Ministério do Trabalho e Emprego também registrou o maior número de resgate de pessoas em condição parecida com a de escravos. Entre 1º de janeiro e 21 de dezembro do ano passado, foram 3.151 trabalhadores retirados dessa condição. As ocorrências foram mais frequentes na área rural, em lavouras de café e de cana-de-açúcar, que coincidentemente eram as atividades onde predominava a escravidão quando a condição ainda não era ilegal. Já no ambiente urbano, o setor da construção civil é o que foi responsável por liderar a frequência de resgate dos trabalhadores. Ao todo, foram fiscalizados 516 estabelecimentos rurais e urbanos. Os funcionários que saíram da condição de exploração receberam 10.800.000 reais em indenizações. Esses valores representam a soma de diversos direitos trabalhistas previstos na CLT, como as dívidas rescisórias de pagamento de salário, também de FGTS, férias e 13º. Portanto, o Brasil renovando mais uma vez um recorde que já havia sido observado nos anos anteriores, agora em relação também à escravidão. Brown. Pois é, números preocupantes, hein? Obrigado, André Anelli, pelas suas informações e até já. Nelson Kobayashi, parece até algo anacrônico, né? A gente falar em trabalho escravo parece algo do passado, algo que não faria ou não deveria fazer parte da nossa realidade, algo que faz parte dos capítulos mais tristes dos livros de história, mas não, né? Isso está presente na atualidade, na nossa realidade. Por quê, Kobayashi? O que é que poderia ser feito pelas autoridades e aí em todas as esferas, né? Governo federal que divulgou esses números, mas também outros agentes, atores importantes, o Ministério Público, o Judiciário, enfim. O que é que as autoridades brasileiras poderiam fazer para reduzir essa estatística tão preocupante? Olha, Vitor, é algo que resiste ao tempo, ao século, mais de século neste caso, que é a insistência em oprimir um povo, nesse caso o povo mais pobre, aquele que precisa de alguma forma de algum trabalho e que às vezes se submete a um trabalho duro, penoso, em troca de alimento e moradia. E aí também há uma necessidade de a gente pensar o que deve ser feito para impedir que isso aconteça. Primeira coisa, um investimento muito forte no Ministério Público do Trabalho, aquele órgão que é o responsável por fiscalizar, punir, processar, abrir inquéritos para investigar a prática deste ato ilícito. Mais do que isso, a gente precisa começar a trabalhar essa questão muito mais firmemente na educação também, porque também passa por uma mudança de cultura ao longo do tempo. A gente vê muito se falando sobre o racismo estrutural ou estruturante, né? Depender da corrente de quem adote essa tese, mas é algo que de fato persiste em algumas culturas ainda, essa ideia de ter alguém para servir o tempo todo, e isso, claro, impacta em números como esses de trabalhos escravos ou análogos à escravidão.